Essa palavra ela é muito simples, mas eu acredito que ela vai servir para uma orientação da sua vida e da tua semana. Esse episódio é um episódio muito conhecido na Bíblia, porque ouvimos e sabemos que aqui se faz a evidência da vida de Davi. Mas eu quero voltar com você um pouquinho, porque dentro do contexto do capítulo 17, é uma conversa de Davi com Saul. E Davi, ele vai falando de uma história que era uma história referida a quem era ele, a sua pessoa. E ele vai contando, ele vai narrando esse fato, dizendo que ele, então, o servo Davi, ele apacentava as ovelhas do pai dele. E, volta e meia, vinha um leão, vinha um urso, e roubava, capturava uma ovelha. E Davi, ele diz que ele saía após ele, preste atenção nisso, ele saía, ele o feria e livrava essa ovelha da sua boca. Levantando-se ele contra mim, ele lançava a mão da barba, o feria e o matava. Mas quando Davi conta essa história, ele fala de dois seres que parece até que é um ser inofensivo, né? Mas nós estamos falando aqui de um leão e estamos falando aqui de um urso. E eu vejo Davi falando desses dois animais como se eles fossem dois cachorrinhos de estimação. Eu fiquei intrigada com isso. E Davi, ele vai contando essa história e ele vai dizendo que ele feria o leão e o urso. E quem seria, então, esse incircunciso filisteu que parecia, tipificava um desses dois animais ferozes? E ele diz, o Senhor, ele me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele tem essa convicção. E ele me livrará também da mão deste filisteu. E eu vejo uma conversa engraçada, porque eu já vejo Davi, antes de entrar nessa batalha, com uma certeza do final dela. Ele está falando com alguém de uma guerra, mas ele está dizendo que ele já havia vencido uma guerra, e que a guerra que estava sendo anunciada, ou pré-anunciada por Golias, já seria uma batalha que seria vencida, antes mesmo de que ele entrasse para lutar essa batalha. Porque ele sabia que toda a movimentação dentro de qualquer batalha, fosse elas batalhas vistas, e batalhas que ele já havia sido vitorioso, sem que ninguém visse, que ele também já havia vencido. Então, ele já estava acostumado com a vitória no Senhor. Está comigo? Ele já estava acostumado com esse ambiente. Um ambiente de batalha, um ambiente que não era fácil, um treinamento silencioso, mas contínuo e constante. E isso dá a Davi tanta segurança que ele chega diante de Saul, você já conhece a história dele também, aguerrido, um homem de guerra, homem de batalha, homem preparado. E se você for estudar sobre Saul, você vai ver que Saul era tão alto quanto, quase perto da altura de Golias. A Bíblia vai dizer que a altura de Saul, além de ser um dos homens, e o homem mais bonito de todo Israel, ele era o mais alto. Então, eu entendo que ele era alguém acima da média. Então, estamos falando de, se fosse uma batalha a nível de estatura e estrutura, se equiparia. Estamos falando de roupa, de equipamentos de batalha, de utensílios de batalha. Saul também estava pronto para isso, porque ele tinha todo um armamento e todo um aparato. E ele não tinha só ele tinha um exército. Então, nós estamos vendo um homem que poderia resolver uma batalha. Só que o grande problema de Saul era, Saul não estava acostumado com pressões. Saul não estava acostumado a perseguir o inimigo. Saul não estava acostumado a olhar uma situação e encarar ela. E eu preciso que você compreenda que todas as batalhas que lutamos, que ninguém vê, que ninguém
têm conhecimento, são batalhas que vão nos dar validação quando nós precisarmos de colocar para fora armas que ninguém imaginaria que nós tínhamos. Então, estamos vendo Davi, um pastor de ovelhas, e de ovelhas que não era dele. E isso aqui é um outro adendo. Por quê? Porque eu vejo alguém se gastando, labutando, guerreando por algo que não pertencia. Pertencia ao seu pai. Então, o que seria mais uma ovelha arrancada de um rebanho que não era dele, apenas do seu pai? E nós não estamos falando de um pai que era um pai diferenciado. Porque filho conhece o pai, pai conhece o filho. Estamos falando de um pai que tinha uma certa indiferença com o filho. Você já conhece, sabe? Lá na frente você vai descobrir isso, quando Davi, ele então vem receber o óleo, o chamamento do profeta Samuel. Seu pai faz escolhas de todos os filhos. E o único que ele não convoca, que ele não manda tomar um banho, que ele não manda arrumar o cabelo, que ele não manda se preparar, que ele não manda passar um óleo na canela, é Davi. Porque Davi estava dando conta de algo que não era dele, mas era do seu próprio pai Jessé. Então, estamos vendo que Davi sabia que ele poderia receber suporte na guerra. Ele tinha irmãos que poderiam entrar na guerra. E você imagina que ele não deveria chegar em casa com alguns arranhões? Ele era um jovem que agarrava na barba, que enfiava a mão na boca de um leão. Então, meus irmãos, isso não é um conto e nem uma metáfora enganosa. Estamos falando de um jovem que nós não sabemos como ele sabia. Que não era ele, era o próprio Deus que assim o livrava do leão e do urso. Esse jovem chegava em casa sujo. Esse jovem deveria chegar em casa descabelado, com o cabelo colando, de baba. Esse jovem devia chegar em casa arranhado, rasgado. O que houve com você hoje, Davi? Eu estava lutando, correndo atrás de uma ovelha, de repente vem um leão. E penso eu que quem convivia com ele deveria de pensar, rapaz, tu gosta de uma história, né? Porque quem imaginaria que um jovem lutaria contra um leão e um urso e voltaria vivo? Quem imaginaria que esse jovem entraria e sairia, não é um dia, e a Bíblia não relata quantas vezes isso aconteceu. Agora, o que me chama muita atenção, irmãos, é que Davi, ele enfrentava esses animais para proteger as ovelhas. Grava isso. A gente vai precisar disso lá na frente. E o que me chama mais atenção ainda? É que quando eu vou dar uma estudada sobre a história de Davi, eu só vejo em um episódio essa narrativa. Eu não vejo hora e nem momento nenhum essa narrativa dessa batalha sendo citada, a não ser nesse momento. Grave isso. Eu percebi e fiquei procurando, falei, meu Deus. E é uma fala, uma narrativa que não é nem contada por ninguém. Ela é citada por Davi. Possivelmente, se ele não relata, será que nós saberíamos? De fato, uma batalha silenciosa. E de maneira rápida, meteórica, você vê ele contando sobre isso. Eu imagino que quem estava perto deve ter imaginado, pensado, gente, será que isso é verdade mesmo? Agora, o que eu vejo? Eu vejo que Deus, ele não nos dá nenhum tipo de processo, seja ele quais forem, fora da nossa estrutura e fora da nossa condição. Tudo que Deus nos permite passar tem a nossa medida. Agora, medidas essas, quando nós lutamos dentro da batalha que Ele nos autoriza a lutar. E eu fiquei imaginando, curioso, porque poderiam ser quaisquer outros tipos de animais, mas foi exatamente leão e urso. E um leão adulto, quando ele fica em pé sobre as patas traseiras, ele pode atingir aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de altura.
Percebe que nós já estamos começando a encontrar uma identificação, dependendo do tamanho em que esse leão se estica. Então, Davi já estava acostumado a lutar batalhas com animais de estatura, de médio e alto porte. Porque a estatura de uma batalha em terra era uma estatura possivelmente da sua altura, porque os estudiosos vão dizer que Davi era piquetucho. Mas quando esse leão ficava em pé, ele quase que dobrava o tamanho ou triplicava o tamanho de Davi. Então, o texto diz, não sou eu, que ele segurava onde? Na barba. Eu entendo que Davi, quando ele vai arrancar uma ovelha, ele estava acostumado a fazer isso. Então, Davi já estava acostumado com inimigos altos, com altura, com estatura. Isso não era mais um problema para ele. É por isso que quando ele olha Golias, ele olha e ele diz, quem é esse incircunciso? Ele fala de alguém como se o Golias fosse qualquer um. E eu imagino um nó na cabeça de Saul, olhando para aquele menino e olhando para ele e vendo ele discorrer de um assunto que, humanamente falando, era morte. Presta atenção nisso. E aí, irmãos, nós vamos mais profundo. Por quê? Porque o leão, além de ser alto, comprido, ele ainda era pesado. Então, estamos falando de um animal que tinha aproximadamente aí 300 quilos. As suas patas, elas poderiam abrir feridas de mais de 10 centímetros. Estamos falando de um animal letal, fatal e estratégico. Em que, profeta? Quebrar pescoço. Se você gosta de assistir o Discovery, o Animal Planet, você vai ver que uma das coisas que o leão gosta de fazer quando ele ataca a sua presa é pegar ela automaticamente aqui. Ó. Ele tem inúmeras partes do corpo de uma presa para atacar. Mas uma das partes da presa que ele gosta de abocanhar, logo no primeiro momento, é no pescoço. Então, nós estamos falando de algo que é altamente perigoso. Então, eu entendo que o leão, ele também, para nós e para Davi, ele poderia simbolizar a intimidação. O leão, ele é intimidador. Ele não precisa rugir, ele só precisa estar. Ele não precisa correr, você só precisa percebê-lo na sua presença. Você nota que os animais, quando eles escutam um único rugido, eles não precisam de uma perseguição veloz. Eles só precisam que o leão anuncie, estou no território. E um espírito de intimidação toma todos os animais. Todos, não é um nem dois. Eles vão abrindo caminho porque eles sabem que chegou o intimidador, ou aquele que cerceia a liberdade de uma pessoa, ou de alguém, ou de uma presa, por meio de pressão psicológica e força física. Então, quando Davi luta a batalha silenciosa contra o leão, ele já estava em um campo de batalha, em que ele já estava acostumado com a presença do intimidador. Ele já estava acostumado com a pressão psicológica. E o que seria a força física de um Golias, que não se compararia ao treinamento de força que ele estava acostumado a exercer, sempre que ele tinha que lutar por uma ovelha? Se ele corria risco por uma ovelha, o que ele não faria por um povo? Então, Davi, eu penso, que diz, intimidação traz a sensação de estar sendo observado. E quanto a isso, já sou mestre, já estou acostumado a observar e ser observado. Estou preparado, estou treinado a atacar a minha presa também na hora certa.
não só espera ele dar o bote, quando ele agarra a presa, eu também corro atrás dele. Irmão, você está entendendo isso aqui? Por isso, o leão, ele paralisa. Por isso, Golias paralisa todo Israel. Ele não precisava mostrar a força que ele tinha, junto ao peso, junto à altura e junto às estruturas de batalha que ele estava acostumado. Não! Ele só precisava olhar, porque todo Israel estava paralisado. O que ele não sabia é que existia alguém que já estava sendo treinado nos campos de batalha, que ninguém via, somente ele e Deus, a encarar esse inimigo intimidador. E eu preciso te falar, isso aqui é muito forte, porque o leão também tipifica, além da intimidação, o orgulho. O leão, ele também tipifica a altivez. Salmo 19, versículo 13, diz o seguinte: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Irmãos, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Estamos vendo que Davi, ele também conhecia como atacar um elemento orgulhoso. Ele sabia como tirar toda a estabilidade de alguém ou de um ser que estava tomado por orgulho. E eu preciso que você entenda nessa noite que intimidação, orgulho. Golias era orgulhoso. Ele gostava de se autopropagar. Ele gostava de mostrar que ele era o dono do ambiente. Ele era o dono do pedaço. Já estava acostumado a olhar e não ver ninguém que pudesse se levantar para vir ter com ele. Porque ele sabia, no fundo, que a batalha que ele estava anunciando jamais seria lutada, porque quando ele chegava, todo Israel estava paralisado. Então, para ele, eu não vou precisar colocar as minhas mãos. Por quê? Porque eu já sei como eu paraliso os meus inimigos. Então, eu preciso levar você a uma inteligência psicológica hoje. Porque talvez você está lutando no seu secreto contra inimigos que você não imagina que vão se apresentar. E você talvez está questionando a Deus e dizendo para Ele: por que eu estou nessa batalha silenciosa, que ninguém vê, que ninguém me ajuda, que não chega recurso, e o próprio Deus dizendo para mim e para você: para que recurso se eu sou o teu recurso? Para que força se eu sou a sua força? Para que você quer a mão de terceiros se eu sou o teu braço forte? Por que você está achando que eu te joguei no meio de um campo para você ser devorado por um leão, por um urso? Você acha mesmo que eu vou te deixar morrer no meio desse terror psicológico que você está encarando? Não! Você não está entendendo que eu, o Senhor, luto a batalha contigo. Sou a estratégia que você precisa. Sou a direção que você precisa. Você precisa entender que nada do que você está passando, ou nada do que você já passou, ou nada do que você vai passar, vá se comparar com o lugar que eu vou permitir que você ocupe. Mas eu preciso que você entenda algo, e isso é muito forte: não morra no campo. Não se vitimize no campo. Não diga que você é pequenininho, que você é sozinho, que ninguém está te vendo. Por quê? Porque você tem aquele que é maior do que qualquer leão. Você não está autorizado a morrer no campo.
morte, mas não morte. Quase morreu, mas não morreu. Quase não aguentou, mas aguentou. Quase acabou a guerra, mas você finalizou a guerra com sucesso. Não, você não está entendendo. Talvez, às vezes, nós ficamos perguntando a Deus, mas o que é isso? Que tanto leão é esse? Toda hora eu salvo uma ovelha e vem um leão, e toda hora eu tiro um leão e entra outro leão, e eu tiro um leão, e em que momento eu vou ter paz? Você só vai ter paz quando você entrar na batalha que vai te levar a se tornar vitorioso de maneira pública. Urso, ele também cita de maneira rápida. E o urso, profeta? O urso, a estratégia dele é agarrar e não soltar. Quando um urso agarra, a pata dele pode matar de uma só vez. Pesado, alto. E os ursos dessa região, porque existem ursos de várias regiões, dessa região especificamente, era um urso que poderia atingir mais de 2 metros. Então, estamos falando também de um outro animal de estatura grandiosa, pesada, mas também ele agarra e não solta. Porque tem algumas batalhas que parece, pastor Márcio, que ela não nos deixa. Parece que ela se agarra na gente e a impressão que a gente tem é que a gente vai morrer sufocado naquela batalha. É um urso que parece que vai sufocar ao ponto em que a gente diz, Deus, está faltando ar, não estou aguentando. Deus, eu não estou aguentando, sabe aquela pressão? E essa era a atual circunstância em que o urso estava também levando Davi a uma preparação. E o urso significa também o quê? Duros golpes. Golpes da vida. Traições, perdas, injustiças. Você já reparou que nós somos até guerreiros com muitas coisas. Mas quando se trata de perda, injustiça e traição, parece a morte. A gente para e fala assim, não, peraí, é demais para mim. Injusto, isso foi injusto. A pior sensação é você se sentir injustiçado. Você sabe que você não tem nada com aquilo ali. Você sabe que isso que estão falando, estão dizendo, estão fazendo é injusto. Mas você não tem como resolver. E o urso, ele é um animal exatamente assim. Pesado, golpeador, pressionador. Então Davi estava acostumado com intimidação e pressão. Duas coisas que está matando essa geração. Se tem uma coisa que esse povo não está aguentando, é pressão. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo assim, então eu tenho uma amiga que ela é esteticista, e ela disse que vai parar de atender adolescente. Eu falei, por quê? Porque todo adolescente que senta na maca dá uma crise de ansiedade. Ele começa a se debater, e a gente tem que correr para o SAMU. Quando não corre para o SAMU, tem que ligar para a mãe, tem que interromper o procedimento no meio. Por quê? Porque crise de ansiedade. Não estão sabendo lidar, não vou atender mais. Por quê? Porque isso está me causando um problema. Porque essa geração não está acostumado com pressão. Pressionou um pouquinho, eu corro. Pressionou um pouquinho, eu corro. Pressionou um pouquinho, eu corro. E eu vou te perguntar, para onde que você vai, se todas as vezes que você se sentir pressionado, você fugir? Se você está num casamento, começou a pressão, você agora está muita pressão. Se está na igreja, agora está muita pressão. Se está no trabalho, agora está muita pressão. Ih, não estou aguentando essa pressão, não. Você quer o quê? Você está em que vida? Você está no mundo fantástico de Bob? A vida real é uma vida de pressão. Para tudo, você vai viver pressão.
E normalmente a pressão estará seguida de intimidação. Mais pressão do que Jesus passou na cruz? Mais intimidadora do que era a cruz? E você acha mesmo que o que você está vivendo é grande o suficiente ao ponto de você sucumbir nisso? Você estaria pronto para uma morte de cruz? Eu não estaria. Então você está querendo desistir de quê? Você está querendo abrir mão de quê? Se você ainda nem encontrou um incircunciso, se esse nível de pressão que você está vivendo no secreto não está conseguindo te habilitar para batalhas maiores, você está querendo mudar para que fase? Se na primeira fase, que são as batalhas que ninguém vê, você está quase morrendo, e quando você tiver que entrar numa batalha pública, numa batalha onde todo mundo vai olhar e vai saber quem você é. Irmãos, eu acho que você não está entendendo. O leão e o urso foram batalhas que ensinaram Davi a confiar em Deus, antes que ele enfrentasse os gigantes que todo mundo podia ver. Eu não sei se você está pedindo a Deus para parar. Eu não sei se você está pedindo a Deus para te tirar. Eu só preciso te levar a entender o seguinte: se você quer se tornar um cristão de verdade, aguenta a pressão. Não, eu vou repetir para você que entrou aqui hoje dando crise. Eu vou repetir aqui para você que hoje, que poderia ficar como Davi. Eu estou aqui nesse campo, estou indo para casa todo rasgado. Vou chegar em casa, ninguém nem vai me perguntar como é que foi o seu dia, Davi. Se ninguém perguntar como foi o seu dia, conte o seu dia para alguém. Se ninguém confortar a sua alma, conforte-a você. Se ninguém consegue te entregar aquilo que você está procurando, se entregue. Não, acho que você não entrou nessa igreja, não. Eu vim aqui falar para você, rasga esse papel que não te pertence. Vítima não é eu e você, foi aquele que morreu na cruz, pelo meu pecado, por quem eu era. Então eu vim aqui te dizer, rasgue essa dependência de alguém que te ministre, de alguém que te cure, porque quando não tiver, você levanta o teu cântico. Eu imagino Davi no campo, cantando rasgado, dizendo, mais uma ovelha. O Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Imagino ele tocando a harpa no campo, sujinho, alguém olhando, vendo um leão sangrando, e Davi cantando cânticos. Que música é essa? É a música que eu fiz. Que música é o salmo que eu estou liberando? Por quê? Porque eu sou vitorioso, porque o Senhor me fez vitorioso. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu vim aqui te anunciar. Muda esse semblante de amargura, de dor, de perdedor, porque o Deus do campo da batalha silenciosa vai com você para essa próxima guerra. Cuide-se. Joga um sorriso nesse rosto. Rasga a roupa de luto. O diabo quer ver você e eu acabado, tomando remédio, tomando antidepressivo. Isso aqui não é uma crítica a medicamentos. Eu sei que existem casos que são necessários, mas eu vim aqui te dizer que você tem tudo. Você tem todos os remédios, que são remédios naturais,
que só depende de mim e de você hoje para mudar toda a condição mental. Arranca essa pressão que está na sua cabeça. Diga para o leão e o urso intimidador, diga para a pressão: eu estou aqui. Pressão financeira, pressão emocional, não sei qual é, mas eu vim aqui te falar nessa palavra. Levanta a tua cabeça. Agora, irmãos, isso aqui que eu vou te entregar, se eu não chegar no final dessa pregação, tá tudo bem, eu vou ficar feliz. Eu vou te dar uma chave que eu aprendi ao longo dos anos, e eu nunca compartilhei isso de maneira pública, mas eu vou compartilhar com você aqui agora. Davi, ele escuta falar da batalha, mas quem luta a batalha silenciosa no campo? Ele. A batalha era ele, o urso, o leão e as ovelhas. Quem luta essa batalha? Davi. De quem era essa batalha? De Davi. Porque as ovelhas não eram suas, mas a afronta e a intimidação vinham contra ele. Então, por mais que as ovelhinhas não pertencessem diretamente, estava afetando o seu território. E tudo aquilo que ultrapassa uma linha do nosso território é uma batalha anunciada para que nós saiamos para ela, para vencer. Grave isso aqui, isso é muito forte. Agora, o que o Espírito Santo tem me instruído ao longo dos anos: não entre em uma batalha de alguém que já perdeu a guerra. Eu fiquei imaginando, Davi se apressa a quê? A dizer, antes que alguém entre na guerra contra o Golias, eu entro. Por quê? Porque eu não posso lutar uma batalha que alguém já perdeu. Sabe o que eu estou vendo? E sabe o que eu aprendi durante muitos anos? A me matar, a querer arrancar pessoas de dentro da boca do leão quando elas decidiram fazer cama no meio da juba. Você está querendo arrancar a pessoa de dentro da boca do leão, mas ela está dizendo, aqui é o meu lugar, eu me sinto confortável. Você está dizendo, esse animal, ele só ainda não te atacou, porque ele possivelmente está com seu estômago cheio, mas a hora que der fome, ele vai te matar. Mas nós, com a síndrome dos salvadores do mundo, dos lutadores de batalha, que nós entramos sem que nunca Deus tivesse dado a ordem, porque nós queremos ser bons, porque nós queremos até sair como pessoas legais. E eu preciso te dizer o seguinte, saia como uma pessoa legal, mas saia vivo. Porque tem muita gente que está entrando em uma batalha que quem está dentro dela já entregou o campo há muito tempo para o seu inimigo. E isso é muito forte. Por quê? Porque existem pessoas que estão levantando inimigos para uma guerra que não é sua. Vou melhorar. Você está entrando na guerra de alguém? Você está despertando um exército espiritual demoníaco, entrando em uma batalha de alguém que já fez um acordo com o inimigo, já entregou a guerra, já disse, tudo bem, eu estou contigo e você comigo. E aí você entra nessa guerra, achando que você vai ser vitorioso, quando na verdade quem está dentro dessa guerra já deu ela há muito tempo. Você não sai com um inimigo, você sai com dois. Aprendi a duras penas e trago cicatrizes no meu corpo quanto a isso.
Então, vai entrar em uma guerra. Veja se alguém que está dentro da guerra está lutando a guerra ainda. Se ele sentou no meio da guerra e está dizendo para você, me ajuda na guerra, sem se envolver na guerra, bata recuo. Pegue todo o seu equipamento de batalha e diga, fique você no campo do seu inimigo. Porque eu não vou despertar inimigos que não são meus. Eu sou apoio, eu sou suporte. A guerra não é minha. Eu não vou atrair para mim inimigos que você não está disposto a entrar na frente da batalha por você. Vai entrar em uma batalha? Veja o quão comprometido este indivíduo está. Ah, mas é meu marido. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é o meu... Ah, mas é... Veja o quão comprometido esse indivíduo está. Porque aquilo que você não pode, você entrega para Deus. Não posso, entregue para Deus. Não quero, diga assim, ó, recebe Jeová. Eu não criei essa criatura. Ele te pertence. Ele é teu filho. Se eu não posso com ele, o Senhor pode. Horrenda é a coisa quando um homem diz que ele não faz. Quando ele não faz, o Senhor faz. Quando ele diz que ninguém toca, ele se torna o vaso na mão do olheiro. Quando ele diz, nem você e nem ninguém, ele entrou em um problema que não é mais seu, é do Criador, do grandão da Galileia. Então eu vim aqui te dizer isso. Talvez você está desgastado, isso aqui é forte, porque você não conhece a causa e o motivo pelo qual você está dentro dessa guerra. Porque quem provocou a batalha sabe o motivo dela, você não. Avalie a batalha. Se alguém já perdeu a guerra, não entre. Rema, você não está auxiliando uma guerra. Você está iniciando uma. Se é para iniciar, pergunte a Yahvé. Eu inicio essa batalha? Eu entro nela? Ah, mas eu entro nela? Tem gente que está buscando respostas que Deus já deu há muito tempo. O problema é que essa pessoa quer ouvir o que ela quer ouvir. Deus já falou, mas você não quer obedecer a fala dele. Então, descubra se alguém não está te jogando para dentro de um campo de batalha, que ele vai sair inteiro, porque o inimigo não vai matar quem já está morto. Ele vai querer matar você. Meu Jesus. Isso é perigoso. Porque dentro de uma batalha, somente a quem a guerra pertence sabe o motivo pela qual a iniciou. Você está entendendo que tem gente que paga de santo? E você entra no meio da batalha e de repente você descobre que a batalha não era bem a batalha. Que na verdade o inimigo da batalha não era o inimigo do inimigo da pessoa que está dizendo. Na verdade, o seu inimigo ou o inimigo que está sendo apresentado é a própria pessoa que te convidou para entrar nela. Ficou redundante, mas eu acho que você entendeu. Tem gente, pastor Márcio, que está dizendo, meu inimigo é o leão e o urso. Mas ele já acostumou a dar carne para o leão e o urso. Então ele sabe que o leão não vai atacar ele. Mas quando entrar carne fresca no campo do leão, o leão vai caçar a nova presa. E eu preciso que você entenda. Davi olha e diz, antes que alguém entre no campo de batalha, eu entro. Já estou acostumado.
Existem batalhas, irmãos, que lutamos, que nós não precisamos de estratégia da terra. Porque quem nos livra é o Senhor que habita nos céus. E sabe o que acontece, irmãos? Parece até uma fala egoísta. Eu sei que você... E tem gente que não está nem preparado para essa conversa. Tem gente que está exausto. Se você fizer uma análise da sua vida, você está tão exausto que talvez 80% das batalhas que você está enfrentando não está relacionada a você. E quando chega na hora de lutar a sua guerra, você quer jogar a toalha. Porque você já lutou tanto a guerra dos outros, que a tua você já entregou para o inimigo. Eu vim aqui te dar um anúncio hoje. Saia dessa igreja avaliando cada batalha que você lutou, ou cada batalha que você está enfrentando. Vá listando e vá olhando. Porque tem gente que está se avolumando com tanta coisa. E depois tudo vira válvula de escape a pessoas que não têm nada a ver com o seu problema e com o problema que você trouxe. Porque tem problema que não é problema do seu ambiente, é problema do outro. E isso é forte. Porque nós precisamos de um tempo de pessoas que sejam limitadores. Se você não pode falar, se limite a ouvir. Vou repetir, bem devagar, porque eu gosto de gritar, mas eu não vou gritar para você não ficar chateado. Porque eu quero que você saia daqui com isso dentro da tua alma. Se você é impedido de falar, se limite a ouvir. Porque você não pode ser depósito daquilo que você não pode liberar. Por isso, as clínicas psiquiátricas, os psiquiatras as farmácias estão enriquecendo. Porque nós estamos em uma era de pessoas que falam tudo. E o outro não pode dar uma resposta à altura. Se der, ele é arrogante. Se der, ele é ignorante. Se der, ele é altivo. Se der, ele perdeu a linha. E eu preciso que você se cuide. Porque, escute, você está em uma batalha. Que batalha é essa? Pela sua vida e pela sua salvação. E pela descendência e a sua posteridade. Tu tem que chegar inteiro no final. Senão, quando você chega diante da glória de Deus, diante do poder de Deus, não tem nada para você falar. Só tem caco. Aonde está a tua alegria em Cristo? Onde estão as suas lágrimas da presença? A igreja está lotada de pedaço de pessoas. A igreja está lotada de pedacinho de pessoas. Isso não é para te diminuir. É para você entender que você precisa ficar inteiro. Porque o Senhor conta com você na obra salvífica. Ele conta com você no ID. Ele conta com você como um pregador da palavra. Sabe o que você está precisando? De mais presença. Você está precisando de mais presença. Se você ainda não aprendeu, você está precisando não é de um leão e de um urso, é dos 4. Meu Deus. Suas batalhas silenciosas são os treinos da confiança do Senhor pelo zelo que Ele te confiou no secreto. Isso aqui é forte. Pare. Presta bem atenção em mim. Pare de fazer outdoor dos ursos e dos leões que Deus te permitiu enfrentar. Porque isso faz parte do plano. Uau! Uau! Você que gosta de outdoor, de LED, com LED, pare! Porque o único momento que Davi anuncia que lutaria foi na hora da luta. Na hora da luta, ele conta o segredo. Sabe por que tem gente que já entra perdendo a batalha?
Porque ele sai fazendo outdoor. De todas as batalhas que ele já enfrentou, de todas as batalhas que ele está lutando, eu lutei contra o leão, eu lutei contra o urso, eu lutei contra o leão. Você vê Davi falando que lutar com o leão. No momento eu falei, ele conta na hora exata. E mais do que ele conta na hora exata, ele só diz que vai lutar na hora da luta. Ele não sai. Estou indo. Está indo para onde? Vou ali matar um Golias. Vai para onde? Eu vou ali. Na hora, ele tira a carta da manga e diz: tem luta? Eu luto. Tem batalha? Eu entro para vencer. Como é que você entra para vencer? Eu entro. Porque quem lutava comigo no campo, luta também na cidade. Meu Deus. Uau. Davi, ele gostava de ovelhas. E agora eu fecho. Isso aqui é muito profundo, eu vou estudar um pouquinho. E Davi, ele gostava de ovelhas. Por quê? Porque Davi, ele se preocupava com aquelas ovelhinhas que eram atacadas, que eram feridas. E uma coisa interessante é que a ovelha, Davi conhecia o valor delas, por isso ele lutava por elas. Uma ovelha, quando normalmente ela entrava em um cenário desse, a ovelha, ela era rejeitada pela sua mãe. Então, quando a mãe rejeitava essa ovelha, o pastor Márcio de ovelha, ele pegava essa ovelhinha, ele trazia para perto de si, porque a mãe poderia matar a ovelha dando cabeçada. A ovelha matava a mãe dando cabeçada. A mãe da ovelha matava a ovelhinha dando cabeçada. Algumas ovelhas morriam, não era só da cabeçada, morria de desgosto. Desgosto por quê? Porque elas eram excluídas. Muitas não precisavam da mãe dar cabeçada. A própria ovelha, afastada de todos, ela morria de desgosto. E quando Davi, como um cuidador de ovelhas, descobre isso, ele traz as ovelhas para perto, para o seu afago. Então, ele sabia o valor de uma ovelha. Ele sabia o que a rejeição poderia causar em um animal, o que ela não poderia causar em um ser humano. A pior coisa é a sensação de se sentir rejeitado. E disso, Davi entendia. De exclusão, ele também entendia. E interessante é que quando essas ovelhinhas, elas cresciam, elas sempre, e isso aqui é forte, como sabíamos que uma ovelha era uma ovelha que havia sido rejeitada? Porque as ovelhas rejeitadas são as primeiras que correm quando o pastor chama. Toda ovelha rejeitada vinha correndo com mais velocidade. Então, um grupo vinha devagar, mas o grupo rejeitado vinha correndo com muito mais velocidade. Se aproximava do pastor, porque essas ovelhas estavam acostumadas a serem cuidadas, amamentadas, porque o pastor alimentava essas ovelhas até que elas se tornassem adultas. Então, Davi nos dá uma lição. Existe um pastor que sabe o nível da nossa batalha. Seja ela a batalha que você luta contra ursos e leões, mas também seja ela as batalhas que você luta contra pessoas que você ama. E que tudo que você não queria era sofrer dessas pessoas o dissabor, o desgosto. Davi entendia desse assunto. Então, quando ele chegava,
a primeira coisa que vinha, as primeiras que vinham na sua direção, eram as ovelhas que ele havia arrancado da mão do urso e da boca do leão. Eu preciso que você entenda, em que talvez você entrou aqui, chegou nesse culto, está se sentindo assim. Talvez não tenha tanta autossegurança. E talvez você está assim, como essa ovelha. Cansado, desgosto, isolado. Mas há uma palavra para você. Tem um pastor que está indo na tua direção. Antes que você morra de desgosto, ele te abraça. Antes que você morra no amargo da rejeição, ele te acolhe. Antes que você se sinta tão sozinho, ele te afaga. Ele te dá alimento. Ele te aquece. Morrer nesse campo, você não morre. Eu vim aqui te dizer por essa palavra, seja você um lutador que se alistou, seja você um lutador que está no meio de uma batalha que você nem sabe que batalha é essa, seja você uma ovelha que está se sentindo sozinho, rejeitado, tem um pastor, e esse pastor está aqui. E ele está te chamando. E ele parou tudo. Ele parou o campo. Ele parou os trabalhos. Para cuidar de você. Para dizer, de fome você não morre. De desgosto também não. De solidão também não. De abandono também não. Porque eu te aqueço. Você vai sentir meu calor. Tem calor para você. Tem afago para você. Tem cuidado para você, ovelhinha, minha ovelha, você que está se sentindo perdido no meio do leão e do urso, está chegando alguém com muita velocidade para te arrancar disso. Não, aí aonde você está, você não fica. Ovelhas que se desgarram por serem pequeninas demais, se perdem. E até aquelas que ficavam para trás, o pastor, o bom pastor, vai atrás de você hoje. Coloque-se de pé. Meu Deus, que coisa forte. Eu quero que você saia daqui hoje com uma lição de casa.